Tudo é Política. Hoje com Bernardo Melo Franco, nosso comentarista aqui na CBN, também colunista do jornal o Globo. Bernardo, bem-vindo. Boa tarde, Tati. Feliz ano novo para você, para toda a equipe aí do Estúdio CBN e para os ouvintes. Obrigada. Começamos com o pé no acelerador. Abrir o Estúdio CBN assim, não deu nem tempo de respirar, acabaram os fogos, rolaram bombas. E aí a gente teve que entrar em ação, jornalismo brasileiro. Queria te ouvir um pouco, Bernardo, sobre a posição do Brasil depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a remoção do presidente Nicolás Maduro, acusações a que ele tem respondido, está respondendo agora em Nova York. O Brasil, que já foi, num passado não muito distante, um aliado de primeira ordem da Venezuela, e que num passado menos distante ainda teve que negociar e muito com este presidente dos Estados Unidos, o mesmo que ordenou este ataque, na questão do tarifaço. Está numa sinuca de bico o Brasil, aparentemente, não? Pois é, Tati, o Brasil está pisando em ovos nesse momento em relação à situação da Venezuela. É importante dizer que a diplomacia brasileira condenou com veemência o ataque americano e o próprio presidente Lula soltou uma nota no sábado dizendo que esse ataque ultrapassava o limite do aceitável e que não correspondia às leis e ao direito internacional. Mas o que a gente está vendo agora é uma preocupação de não fomentar alguma espécie de embate direto do Brasil com o Trump. E isso já podia ser visível na nota no momento em que o governo brasileiro ataca a ação americana, mas não faz referência nominal ao presidente que ordenou essa ação. Eu conversei mais cedo, Tati, com algumas fontes do governo brasileiro, diplomatas e conselheiros diretos do presidente Lula, e a explicação foi justamente essa, de que o Brasil quer manter um canal aberto com o Trump, não quer nenhum tipo de ruptura com a Casa Branca, considerando que essa aproximação entre Lula e Trump já demandou muito esforço diplomático ao longo do ano passado. Veja que o Brasil sofreu aquelas sanções unilaterais dos Estados Unidos, tanto sanções políticas a ministros da Suprema Corte, quanto sanções econômicas, por meio daquele tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. E tanto o tarifaço quanto o enquadramento do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky foram revogados entre os meses de novembro e dezembro. Portanto, o Brasil vinha num movimento de normalização das relações diplomáticas com os Estados Unidos e o esforço agora é para, ao mesmo tempo, manter essas relações minimamente abertas e, ao mesmo tempo, o governo brasileiro ser fiel à sua política externa histórica, que é sempre de condenar agressões externas à soberania de países independentes, ainda mais aqui na América do Sul. Como é que vai se dar essa relação com a Venezuela, agora com essa presidente interina, diante de uma situação muito imprevisível, né, Bernardo? Pois é, Tati. Houve, de fato, esse primeiro telefonema do presidente Lula com a presidente interina, Delcy Rodrigues, isso ocorreu no sábado, e a embaixadora brasileira em Caracas está em contato, naturalmente, com as autoridades do governo venezuelano. O que o Brasil, a visão do Palácio do Planalto nesse momento, a visão da diplomacia brasileira, portanto, do Planalto e do Itamaraty, é a seguinte, que a Delcy Rodrigues, ela está, eu ouvi essa expressão literal mais cedo de um diplomata brasileiro, ela está andando no fio da navalha. Ou seja, ela está medindo tanto os passos quanto as palavras nessas primeiras horas, nesses primeiros dias de exercício do poder interino na Venezuela. É importante lembrar que ela é vice-presidente do Nicolás Maduro e ela é considerada uma chavista de carteirinha, já há bastante tempo, até mais tempo do que o próprio Maduro. Agora, qual que é a visão do Brasil sobre isso? De que ela não pode ser muito dura com os Estados Unidos, porque o Trump já fez ameaças diretas de que, se for contrariado, vai determinar uma nova onda de ataques militares à Venezuela, e, ao mesmo tempo, também não pode ser muito branda, muito conciliadora, porque isso pode levá-la a perder apoio interno, tanto do chavismo na Assembleia Nacional, quanto nas Forças Armadas. E a gente sabe, Tati, que grande parte do apoio que manteve o Maduro no poder por tanto tempo foi justamente o apoio dos militares.
Então, a Delcy Rodrigues tem que lidar com essas duas pressões. Nem contrariar demais o Trump para não parecer provocação, nem ser branda demais para também não perder o apoio e acabar sofrendo um golpe, só que dessa vez um golpe interno, né, das próprias Forças Armadas militares venezuelanos. Isso tudo se baseando em quê, né? Em quais tipos de regras ou de leis, uma vez que elas foram rasgadas de sábado para cá, né? Pois é, Tati, isso é importante a gente dizer. É claro, o Maduro era um líder autoritário que governou de forma ditatorial a Venezuela nos últimos anos. Então a gente está falando de um líder que censurou a imprensa, que perseguiu a oposição, né, que mandou milhões de venezuelanos, por causa também da crise econômica, tanto para o exílio quanto para a condição de refugiados no exterior. Uhum. Agora, nada disso justifica, à luz do direito internacional, o ataque que foi comandado pelo Trump e executado pelas Forças Armadas americanas no sábado. O que a gente viu foi um típico ato de imperialismo, que parecia já ter ficado para trás na história da América Latina. Veja que não tinha nenhuma interferência militar americana sobre o país latino-americano desde 1989, na invasão do Panamá. Então a gente está vendo, na verdade, um retrocesso, um momento de desestabilização do continente, porque, afinal, a América do Sul, com todos os seus problemas, com toda a sua pobreza, suas dificuldades, ela é tradicionalmente uma zona de paz no mundo, e isso foi quebrado no momento que os americanos fazem um ataque unilateral, sem autorização do Conselho de Segurança americano, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, sem autorização do próprio Congresso americano, que não foi nem sequer consultado, e por isso também o Trump cometeu um ato ilegal, tanto externa quanto internamente. E o que a gente viu na prática, Tati, não foi uma captura, como diz a propaganda americana, né? Foi um sequestro, né? Um chefe de Estado que estava no poder, com ou sem legitimidade, foi sequestrado, foi raptado de dentro de uma instalação militar, posto num avião, num helicóptero, depois num porta-aviões, e levado à força para os Estados Unidos para ser julgado por autoridades americanas por um pretexto, por uma justificativa que, aos olhos de diversos especialistas que a gente tem ouvido nos últimos dias, é muito frágil. Quer dizer, essa ideia de justificar a captura ou sequestro do Maduro com base em acusações por narcotráfico ou por narcoterrorismo parece muito mais uma operação de propaganda. E veja, curioso isso também, a direita latino-americana e norte-americana vinha o tempo todo atacando o regime chavista por causa do autoritarismo. Essa era a retórica dominante nos últimos anos e com muito embasamento na realidade. Se a gente olha o pronunciamento do Trump no sábado, ele fala de tudo menos de democracia. E ele fala abertamente no interesse americano pelo petróleo na Venezuela. Então é importante a gente sempre lembrar, e muita gente talvez não soubesse disso até o sábado passado, a Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Então é disso que a gente está falando. Não é um país qualquer, não é mais uma república de bananas aos olhos dos Estados Unidos. É um país que detém a maior reserva de petróleo do mundo e vinha sendo governado por um regime autoritário e pouco alinhado, para dizer o mínimo, aos Estados Unidos, e que agora é trazido à força de volta para a área de influência de Washington, da Casa Branca. Então, essa questão do petróleo e a questão da violação ao direito internacional são dois pontos que não podem ser de forma nenhuma esquecidos quando a gente fala disso que está acontecendo nesse momento na Venezuela. Perfeito. Algo a acrescentar que eu não tenha aqui abordado? Olha, Tati, a situação ainda é de muita incerteza, né? Tanto da parte dos americanos quanto da parte da própria Venezuela, desse governo interino da Delcy Rodrigues, que, como eu disse, começou a ir se equilibrando no discurso, uma hora jurando lealdade ao Maduro, outra hora prometendo colaborar com os americanos. A gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer, vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. A única certeza, Tati, é que isso que a gente assistiu hoje, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, as manifestações de diplomatas, de preocupação de países com a soberania da Venezuela, isso tudo deve ficar muito na palavra e pouco na ação. O que a gente tem visto ao longo do tempo, nas últimas décadas, é a ONU cada vez menos efetiva, né? Cada vez menos respeitada, tanto na sua carta de fundação, quanto nas suas instâncias, né? Que deveriam regular os conflitos no mundo.
Veja, a Rússia atacou a Ucrânia sem a menor consulta, a menor autorização do Conselho de Segurança. De certa forma, os americanos agora estão fazendo o mesmo na Venezuela, a pretexto de combater o narcoterrorismo. E isso, claro, gera também uma instabilidade, uma preocupação para outros países do continente. Veja que o Trump, hoje mesmo, voltou a fazer ameaças, ameaças muito abertas, tanto ao governo da Colômbia quanto ao governo de Cuba. Então, uma das preocupações, obviamente, do Brasil é ver se essa ofensiva militar vai se irradiar ou vai se replicar em outros países da América Latina. Eu até perguntei para esse conselheiro do presidente Lula hoje, Tati, se eles viam essas ameaças do Trump mais no campo da bravata ou no campo das possibilidades. E a resposta que eu ouvi foi o seguinte: olha, depois do que aconteceu na Venezuela, desse ataque militar a instalações em Caracas, do sequestro do presidente da República e retirada dele à força do país, não dá mais para duvidar de nada. Ou seja, o Trump é sim conhecido pelas bravatas, por gargantear coisas que ele não faz, mas depois do que foi visto no sábado, ninguém pode descartar algum outro tipo de ação militar aqui no continente. Uma temeridade. Bernardo Melo Franco, conosco hoje aqui no nosso Estúdio CBN, em Tudo é Política. Obrigada, Bernardo, por atender ao nosso chamado e até a próxima. Até a próxima, Tati. Um abraço, boa tarde para você e para os ouvintes.